sejam bem-vindos ao canal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. E o tema que eu trouxe para o vídeo de hoje é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial durou por um período de 4 anos, sendo que ela teve início em 1914 e acabou em 1918. Muitos conflitos importantes já haviam ocorrido antes da Primeira Guerra. Só que a diferença é que agora as grandes potências mundiais da época estavam todas envolvidas em um mesmo conflito. E como essas potências tinham colônias através do mundo, essas colônias foram diretamente envolvidas também na guerra, sim, a guerra abrangia uma boa parte do globo. É a primeira vez que se vai ter uma guerra chamada de guerra total, porque os ataques eles vinham do ar, da terra e do mar, pela primeira vez na história. Isso só foi possível porque já estava acontecendo a segunda Revolução Industrial, que começou no fim do século XIX e começo do século XX. E durante esse período também anterior à guerra e com a segunda Revolução Industrial, estava ocorrendo a Belle Époque, que era um período em que as pessoas estavam encantadas com as possibilidades e os avanços das ciências e das tecnologias. Só que a Primeira Guerra Mundial acaba com isso porque as tecnologias que eram para melhorar a vida humana acabam sendo usadas para destruição. Então vamos aos antecedentes da guerra, o que estava acontecendo antes da guerra que acabou provocando a guerra. Então, primeiramente, estava acontecendo imperialismo e nacionalismo e neocolonialismo muito forte. Que o neocolonialismo ele estava ligado à segunda Revolução Industrial, onde as potências elas estavam indo atrás de novos territórios, de conquistar novos territórios, atrás de matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor, para expandindo assim o capitalismo no mundo e também para obter mais poder, porque mais território, mais capital, então se tornava um país mais forte. Os principais territórios que esses países europeus avançavam eram os territórios da África e da Ásia, com a desculpa de que esses países, esses territórios não seguiam o modelo do homem branco europeu de desenvolvimento, então eles eram atrasados, então meio que estavam fazendo um favor para esses países. E aí, como vocês podem ver na imagem, quando as potências estão dividindo territórios entre si para dominar, isso acaba gerando conflitos e disputas entre as potências. Um exemplo do que acontece nesse período e que tem um resultado grande na Primeira Guerra é a disputa de território entre a Alemanha e a França, onde a Alemanha conquista territórios da França e a França não gosta nada disso e depois ela vai fazer uma coisa muito feia com a Alemanha. E também havia um nacionalismo muito forte nessa época, que o nacionalismo basicamente é um momento em que a ideia de nação está forte, onde um povo com determinada característica, uma mesma cultura, uma mesma língua, uma mesma religião, tem uma mesma ideia coletiva pela qual defender e tem um território delimitado, eles têm um sentimento de nacionalidade muito forte dentro de si, então eles se opõem a qualquer pessoa que não seja daquele território, do mesmo território que eles. E também estava correndo a Paz Armada, que basicamente era uma corrida armamentista, que junto com a segunda Revolução Industrial, com as novas tecnologias, com as disputas e conflitos do neocolonialismo e imperialismo, os países estavam aumentando seu poderio bélico com as novas tecnologias, mas eles não faziam conflitos muito grandes, eles só estavam juntando mais e mais armas para se defender caso ocorresse um conflito muito grande, tipo, caso estourasse a Primeira Guerra Mundial agora, aí eles já estavam preparados. E com isso, com essa paz armada, também teve a política de alianças, que basicamente eram os pequenos conflitos que já vinham acontecendo. Um país fazia um acordo com outros países, que se um determinado país fosse invadido e atacado, os países que fazem parte da aliança iriam em defesa do país que está sendo atacado. Então, em 1882, 30 anos antes da guerra, ocorre a Tríplice Aliança, que foi uma aliança formada entre a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, para caso algum desses países fosse invadido ou atacado,
os outros fossem em defesa dele. Só que acontece, a Itália, ela primeiramente tá nessa aliança. Só que quando a guerra começa, a Primeira Guerra, a Itália se mantém neutra e ela acaba mudando de lugar, de lado, depois que a guerra começa, e se eu não me engano é em 1917, ela muda de lado para a Tríplice Entente, porque ela recebeu melhores ofertas e estava vendo que estava dando merda, então a Itália foi espertinha. E em 1907, a Tríplice Entente ela é um acordo feito entre a Inglaterra, a França e a Rússia. Só que a Rússia acaba saindo em 1917 também, por causa que estava acontecendo muitos conflitos dentro do país, e o que resulta na Revolução Russa um tempo depois. E também dentro dos antecedentes da guerra estava acontecendo a tensão na região dos Balcãs, que é essa região que vocês podem ver aí no mapa, que era uma região considerada um barril de pólvora devido aos conflitos que envolviam o nacionalismo, por exemplo, o Império Austro-Húngaro dominando a Bósnia, ao mesmo tempo que o Império Russo queria unificar os povos eslavos que a Sérvia também queria. Então era uma região de disputas, muitos conflitos, então ali não tinha paz, as pessoas estavam quase que o tempo todo em guerra ali, por causa de território. Então era basicamente uma área de disputas imperialistas. Depois disso tudo, acontece o estopim para a guerra. É a coisa que desencadeia a Primeira Guerra Mundial, que foi a morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e da sua esposa, que eles estavam numa viagem à capital da Bósnia, e eles foram baleados por um estudante extremista nacionalista da Sérvia que fazia parte de um grupo chamado Mão Negra. Então eles acabam morrendo, o herdeiro e a esposa, e o estudante acaba sendo preso. E isso acaba desencadeando a guerra porque o Império Austro-Húngaro acaba dando a responsabilidade da morte do herdeiro à Sérvia. Então aí as alianças elas começam a entrar em ação, onde a Rússia sai em defesa da Sérvia, a Alemanha apoia o Império Austro-Húngaro, a Itália se mantém neutra e a França apoia a Rússia. E a Inglaterra apoia a França e a Rússia. Entenderam? O Brasil ele tem uma participação meio pequena, mas ainda participa. E o Brasil ele tenta se manter neutro no período da guerra. Só que acontece, os alemães eles acostumavam atacar pela água através dos seus submarinos, então eles acabam afundando um cargueiro brasileiro que estava levando uma carga de café para a Europa, e ele acaba entrando na guerra do lado da Tríplice Entente. O Brasil não teve muita participação, ele acaba mandando alguns médicos e soldados, mas são poucas pessoas para a Europa, e eles têm uma participaçãozinha engraçada, não sei, na guerra que eles estavam na Europa, num navio, soldados brasileiros, e um soldado disse que tinha visto um periscópio alemão e saiu acordando todo mundo. Aí os soldados do navio começaram a atirar pra água, né, sei lá, porque eu não sei como é que um tiro acaba com o submarino. Mas eles estavam atirando e começa a subir muito sangue para a superfície da água. E não era submarino nenhum, eram bichos que se pareciam com golfinhos. E, tipo, foi uma piada ali na guerra. Então, essa é a imagem de Francisco Ferdinando e a esposa deles na Bósnia, minutos antes de serem mortos. E esse é o assassino deles. Então, vamos às estratégias de guerra. Antes, a gente sabia que as estratégias que os conflitos usavam eram que eles avançavam dentro do território e o território que eles avançavam era deles, de quem avançou foi conquistado e assim. Só que essa guerra de movimento, que só foi usada por um ano, ela estava se mostrando muito sanguinária, muito mortal devido às novas armas, às novas tecnologias que não existiam antes e estavam sendo usadas agora. E aí aconteceu
acontece a Guerra de Trincheiras, que aí foi usada até o final da guerra, que basicamente as trincheiras eram valas enormes cavadas numa extensão muito grande de guerra, onde os soldados ficavam ali quase que o tempo todo e saíam periodicamente para atacar o inimigo. Então eram nessas trincheiras que ficavam submersas no solo, que os soldados passavam a maior parte do tempo. Era lá que eles comiam, dormiam, tomavam banho, passavam a maior parte do seu tempo. Só que esses lugares, essas trincheiras, eram um ambiente muito hostil, porque haviam muitos ratos, não havia saneamento, porque não tem como, né, também. Então os ratos atacavam as pessoas, comiam a comida dos soldados. Os soldados morriam mais dentro das trincheiras do que fora delas. E, tinha as trincheiras de um lado e trincheira do inimigo em outro. E no espaço que não tinha trincheira era chamado de terra de ninguém, onde os soldados dos dois lados enchiam de arame farpado e bombas. E um fato interessante que realmente aconteceu nessas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial foi que, como a guerra durou vários anos e os soldados tinham que passar muito tempo dentro das trincheiras, acabaram chegando datas comemorativas, como o Natal e Ano Novo. E aqui aconteceu que em uma dessas épocas, as trincheiras inimigas decidiram dar uma trégua no Natal para trocar presentes entre si, fazer refeição de Natal juntos, comemorar entre si, e eles jogaram até futebol. E existem registros disso, como vocês podem ver nas imagens, só que isso não durou muito, né? Porque quando os generais e os encarregados pelas trincheiras ficaram sabendo, mandaram acabar com aquilo na hora. Mas é considerado o maior ato de humanidade que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Então, essas são imagens das trincheiras, como vocês podem ver, eram lugares geralmente apertados, e como era debaixo da terra, dá pra se imaginar que era bastante sujo, e também devia feder, porque não tinha ventilação, né, debaixo da terra. Então, imagina a cabeça de uma pessoa que ia ficar nesse lugar hostil durante muito tempo. Eu acho que não ficava nada legal. Essa é a primeira parte do vídeo, que eu dividi em 2 vídeos, senão fica muito grande, muito cansativo para vocês assistirem. E no próximo vídeo que eu vou trazer na próxima semana, eu vou falar sobre as armas e as tecnologias usadas na guerra, as atrocidades cometidas e o resultado da Primeira Guerra Mundial. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa um like para ajudar o canal e se eu te ajudei a entender mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse é um conteúdo que geralmente cai nas provas de vestibulares, que não sejam do governo, porque eles não gostam de história, pelo que eu vi no Enem que eu fiz. E eu amo história, praticamente estudei isso, o ano todo chegou lá e não tinha. Foi bem triste. Então, até a próxima, gente. Tchau!